Então vamos à nossa terceira aula do quarto módulo, entrando na Arca de Noé, novamente, agora para ler o pato. Lá vem o pato, pataqui, pataculá, lá vem o pato para ver o que há. O pato pateta pintou o caneco, surrou a galinha, bateu no marreco, pulou do puleiro, no pé do cavalo, levou um coice, criou um galo, comeu um pedaço de genipapo, ficou engasgado com dor no papo, caiu no poço, quebrou a tigela, tantas fez o moço que foi pra panela. Agora vamos ao próximo poema, o Peru. Glu, 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 abram alas pro Peru. O Peru foi a passeio, pensando que era pavão. Tico-tico riu-se tanto que morreu de congestão. O Peru dança de roda numa roda de carvão. Quando acaba, fica tonto de quase cair no chão. O Peru se viu um dia nas águas do Ribeirão. Foi se olhando, foi dizendo, que beleza de pavão. Glu, 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 abram alas pro Peru. Eu não posso deixar de relatar um momento que meus filhos viveram e que eu guardo na memória com muito carinho com relação a essa poesia. Um certo dia, eles estavam andando de bicicleta e rodeando o terraço da casa e o mais velho, Luiz Fernando, começou a recitar glu, 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 abram alas pro Peru. O Peru foi a passeio e os meninos, os outros dois irmãos, o André Luiz e o Zé Neto, acompanharam a recitação do poema. É muito legal vivenciar isso, porque poesia era uma vivência da vida dos meus filhos. E eu vivi isso junto com eles com muito afeto. Então vamos lá desvendar os dois poemas. De cunho narrativo, os dois poemas estão inseridos na linha do realismo lúdico, que é uma das características da poesia infantil analisada por Nelly Novaes Coelho, num livro muito importante da nossa área e que professores costumam utilizá-los, antes de fazer abordagem nas escolas. Pois bem, o realismo lúdico traz o real, e nesse caso aqui dos dois poemas, o real é representado pelos animais, o pato e o peru, e também pelo fato de ambos servirem de refeição, de comida. E o lúdico é representado pelas travessuras do pato e pela vaidade do peru. O dinamismo poético ele é alavancado pela brincadeira com as palavras, pelos sons e ritmos, pelo nonsense, que é a falta de sentido, um pato que parece uma criança travessa e um peru que parece um adulto vaidoso. E ainda pelo humor. Vamos analisar os dois poemas no nível da expressão, mas antes lembrando que em ambos a linguagem é coloquial e é expressiva. Pois bem, o substantivo pato e pata, aqui e acolá, assume outra categoria de verbo. E é muito importante que essa escolha não é aleatória, nem também os verbos vem, pintou, surrou, bateu, pulou, levou, criou, comeu, caiu, quebrou. E ainda os verbos abram, foi, dança, cair. Todos esses verbos apresentam o pato em movimento. Portanto, a escolha dos vocábulos que se expressa, e eu estou chamando de nível da expressão, da linguagem, como a linguagem se apresenta dentro do poema, isso concorre para os sentidos que o poema suscita. E ainda para continuar no nível da expressão, as onomatopeias pataqui, pataculá e glu, 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 elas colaboram para criar imagens, como uma espécie de pintura sonora. Ou seja, o pataqui, pataculá é como se tivesse retrata o pato andando e o glu, 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 a voz do peru, glu, glulejando.
E ainda as assonâncias, que são as repetições de vogais tônicas, e as aliterações, que são as repetições das consoantes, bem como as rimas alternadas, em que a palavra da primeira estrofe rima com a palavra da terceira e da segunda rima com a palavra da quarta estrofe, né? Bem como as rimas internas, que é no interior do verso, e as externas no fim do verso, e as mistas. Tudo isso são recursos estilísticos que reforçam a linguagem sonora, fazendo emergir os significados em ambos os poemas. Podemos ainda afirmar que as figuras de linguagem, elas criam oralidade e ritmo, que são divertidos e estimulam a repetição pela criança do poema, como é o caso dos meus filhos, no episódio que eu acabei de contar. Portanto, é muito importante compreender que as escolhas lexicais, que são as palavras, os recursos estilísticos, como o animismo e a personificação, tudo isso imprime dinamismo e expressividade aos poemas. E concorrem para a literariedade. E após a leitura, é muito interessante pedir, por exemplo, que as crianças desenhem. É um ótimo recurso para alimentar ainda mais o imaginário infantil, que a criança vai pensar nesse pato que faz uma série de estripulias, de travessuras, e eles vão tentar reproduzir isso no desenho. Da mesma forma, as andanças do Peru e a sua vaidade ali expressa, né, no poema, podem ser também desenhados. Mas vamos ao nível do conteúdo, né? O nível da expressão reforça aquilo que o eu poético quer dizer, ou seja, o modo como diz, o nível da expressão é o modo como diz, e o nível do conteúdo é o que ele diz, o que o eu poético diz. Assim sendo, no poema O Pato e também no poema O Peru, os bichos prefiguram pessoas com sentimentos e anseios. Os elementos fantasiosos e nonsense, que é meio sem sentido, né? Um pato travesso e um peru vaidoso, eles formam o fio condutor dos poemas que tangencia o universo infantil, porque a perspectiva da criança permite isso. Ela é ilógica, ela é particular, ela é diferente da lógica do adulto. Assim sendo, as travessuras do pato remetem às travessuras das próprias crianças, por isso a identificação. E a ilusão do peru, que se vê elegante e belo como o pavão, remete à vaidade humana. Quem diz que criança não tem vaidade? Portanto, ambos trazem esses conteúdos que são reforçados lá no nível da expressão. E é bom lembrar ainda que o poema O Peru faz uma referência ao mito grego de Narciso, que se apaixona pela própria imagem refletida, né? E que é um mito que consta também em literaturas, em outras obras da literatura para adultos. Pois bem, ainda no nível do conteúdo, nós podemos dizer que há mais ou menos uma lição implícita no poema O Pato. Tanto é que de tanta travessura, na verdade ele foi pateta, porque acabou morrendo, né? E o peru serviu de gozação para os outros animais. Porém, o caráter lúdico e persuasivo da linguagem se sobrepõe a esse caráter didático. Não é essa lição que fica patente. O que fica patente é a ludicidade, né? Porque a criança entra no jogo como uma brincadeira, no jogo poético, como se fosse um brinquedo, imaginando aquilo que a palavra na condição de arte propõe. Assim sendo, os poemas, ambos, operam basicamente com imagens, porque eles são econômicos nas palavras. Mas a conjunção com a palavra na condição de arte é que gera o prazer, a diversão e o encantamento. E ainda, no nível do conteúdo, podemos afirmar que as temáticas
contempla o mundo da criança, cuja lógica é muito particular, como já falei. E os sentimentos abordados produzem impressões subjetivas em consonância com as vivências de cada leitor e ouvinte com as diferentes idades. É bom dizer isso porque, se você ler esse poema para uma criança de 5 anos, a recepção vai ser uma, se for uma criança de 9 anos, vai ser outra. Mas, de qualquer modo, o que é comum a ambas as idades é que tangenciam emoções e sentimentos. Então, essa análise que eu acabei de fazer é uma possibilidade de leitura. Encontre a sua leitura, descubra o seu jeito de ler e de conversar sobre esses poemas. Só uma coisa vocês não podem esquecer, que ler poesia para criança é fundamental.